Primeiro eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque na grande mídia você não vai ver ninguém feliz dando as notícias que eu vou dar aqui, viu? Eles estão ali no Globo News, estavam gaguejando para dar notícia positiva do governo Lula. E aqui eu dou risada desses jornalistas aí que torcem pro pior. Sabe quando você vê alguma coisa que vai dar errada? E aí, bem antes de dar errada, você fala, ih, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Pois bem, o inverso também acontece. Quando você vê alguma coisa que vai dar certo, e muito antes você fala, opa, vai dar bom, vai dar bom. O governo Lula na economia vai dar bom. Você está vendo que, quem ainda não sabe, eu vou mostrar aqui que vários países estão investindo no Brasil e várias empresas voltaram a investir no Brasil. Eu lembro em 2013 que o Brasil estava no seu melhor momento econômico e tinham empresas investindo bilhões e bilhões e bilhões no Brasil. E na época eu lembro que eu falava para as pessoas, eu falava, olha, o Brasil vai chegar ao menor nível de desemprego da história. É capaz de em 2014 o Brasil chegar ao nível de pleno emprego. Dito e feito, em julho de 2014 o Brasil chegou num nível chamado pleno emprego. Pleno emprego é o seguinte, quer dizer que as pessoas que estavam desempregadas, era uma taxa de desemprego menor que 4%, estavam desempregadas não porque não tinha emprego na praça, e sim porque elas não queriam os empregos disponíveis, queriam empregos melhores, ou seja, não tinha ninguém ali desempregado porque estava desesperado atrás de emprego. Isso é o chamado pleno emprego. Pois bem, o Brasil está caminhando para chegar nisso, não em 6 meses, mas talvez em um ano e meio, para chegar nesse nível. Olha só, nas últimas horas, o governo Lula anunciou primeiro uma fábrica da Shein. Shein é a empresa chinesa que virou moda no Brasil, né? No Brasil não, vou falar aqui no México também, na Europa também, que é a empresa de roupas chinesa. Pois bem, teve uma polêmica, assim, péssima estratégia de comunicação do Ministério da Economia, de anunciar, assim, com pompa, o Haddad ele estava querendo agradar o Roberto Campos Neto, bolsominion do Banco Central, e anunciou, olha, nós vamos cobrar impostos sobre quem faz compras na Shein, no AliExpress e não sei o que lá. Foi péssimo, aquilo fez a popularidade do Lula cair 12 pontos em uma semana, tudo mais, porém, o Lula conseguiu pegar ali os limões do Haddad e fazer uma bela de uma limonada, porque a Shein anunciou agora uma fábrica no Rio Grande do Norte, também vai ter fábrica da Shein no sul do Brasil, então eles vão fazer uma produção terceirizada no sul do Brasil, mas no Rio Grande do Norte vai ser fábrica da Shein mesmo, deles. E vai investir 750 milhões de reais no Brasil. Vão ser criados diretamente 100 mil empregos. Então, Lula conseguiu aí pegar um limão, 100 mil empregos anunciados no Rio Grande do Norte. Essa é a primeira das fábricas da Shein, que a tendência deles é o seguinte, eles vão ver como está funcionando essa fábrica para nos próximos anos abrirem outras fábricas, porque eles querem que toda a produção para a América do Sul e talvez até para a América Latina inteira seja feita no Brasil. Olha só como é que está o Brasil. Então imagina, são 100 mil empregos agora para uma fábrica, imagina quando eles verem que a coisa está dando certo, eles começarem a abrir 2, 3, 4 fábricas, e aí a Shein vende para toda a América Latina também, os produtos vendidos para o resto dos países também serem fabricados no Brasil, em vez de serem fabricados na China. Vai gerar muito emprego. E aí eu te falo uma coisa, empregos em fábricas, em indústrias, são empregos que geralmente pagam melhor do que empregos que o Bolsonaro gerava. Quando o governo Bolsonaro fazia algum acordo econômico, era para o Brasil ser um pasto. O Brasil plantava e vendia ali o produto do plantio cru, já direto para os outros países. Vamos plantar soja e vender soja crua. Vamos industrializar essa soja, fazer uma coisa que vale mais? Vamos vender crua mesmo e os países que industrializem. E aí eram empregos que, primeiramente, não gerava muito emprego, porque o agro não gera tanto emprego assim pelo tamanho e pela produção e pelo dinheiro que eles ganham. Quase tudo é maquinário. E segundo, os empregos que geravam não eram empregos com salários altos, emprego de boia fria, emprego para trabalhar na lavoura, emprego com salário bem baixo. A política econômica do Bolsonaro era bem essa, a política de que as pessoas tinham que ser muito pobres, para que quanto mais pobres forem as pessoas, mais elas aceitavam trabalhar mais horas por dia por salários ainda menores, porque estavam desesperadas atrás de comida. Essa era a política do Bolsonaro. A do Lula não, é o contrário, gerar muito emprego, as pessoas terem mais dinheiro, para isso girar a roda da economia e assim vai crescendo o país. Pois bem, o primeiro anúncio aí da Shein foi feito pelo Lula com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, foi feito lá o anúncio, ok, fábrica da Shein. Porém, o Lula queria mais, muito mais. Olha, em Camaçari, na Bahia, tinha uma fábrica da Ford
E aquela fábrica ajudava toda a região ali de Camaçari, na Bahia, porque eram muitos empregados na Ford que ganhavam aí, eu, novamente vou falar, salários que são mais altos do que um salário comum, salários assim, 3, 4 salários mínimos no mínimo, fora os engenheiros, aqueles que ganham bem mais. Ok, a fábrica da Ford fechou. A Ford fechou as operações no Brasil durante o governo Bolsonaro. Fechou uma fábrica em Taubaté e uma fábrica na Ford, uma fábrica em Camaçari. Ok, a fábrica de Taubaté já está sendo ocupada agora por uma indústria. E a de Camaçari ainda estava vazia. Eis que o Lula, quando foi na China, além dos bilhões de investimentos que ele conseguiu da China, ele conseguiu um investimento extra de 3 bilhões e meio de reais mais ou menos, que é o investimento da empresa BYD. BYD você talvez não tenha ouvido falar, é uma empresa, vou te mostrar aqui foto, de carros elétricos da China. Para quem não sabe, muita gente associa produto chinês com coisa barata, com coisa ruim. Vou te falar uma coisa. Tudo que eu vejo da China, e eu assisto vários programas da China que tem tradução por inglês, olha, eles estão num nível de tecnologia que está 20, 30 anos na frente dos outros países. Assim, quando eu vejo Nova York e vejo Xangai, a diferença é que parece que Nova York está nos anos 80 ainda, comparada com a China. Ou parece que a China já está em 2100. É uma coisa de tecnologia que está em outro nível. O padrão de vida das pessoas chinesas está em outro nível. Eles não usam mais dinheiro em moeda, dinheiro físico. É tudo pago pelo celular, assim, supermercado. As pessoas vão no mercado lá na China, você vai pagar a conta, você não vai passar o cartão, ou nem encostar o cartão, encostar o celular. Tem um lugar que já vê pelo seu rosto quem você é, e aí já debita direto da sua conta. Vem no rosto, você não precisa fazer nada, apertar um botão, nada. Só de ver o rosto ele já vê quem você é. Você fala, meu Deus, tá em outro planeta. Os chineses têm inúmeros parques na China. Você vai correr no parque eles já detectam o seu rosto que você entrou no parque, você corre o quanto você quiser. Se você quiser ir num dos computadores ali que tem no parque grandão, ele já sabe quem é você, ele já sabe quando você correu, quando você foi lá, quantas calorias você queimou, qual foi o trajeto que você fez, porque as câmeras vêm pelo seu rosto, qual o trajeto que você fez. Tá num nível a China. Então, os carros chineses estão num nível... Tem um youtuber aqui do México que ele fala de viagens, ele foi para a China, ele estava mostrando os carros que ele ficava na China, que ele se transporta por vans. Ele mostrava a van na China. Era um negócio de outro mundo. Então, essas são as empresas que agora estão entrando no Brasil. Esse aqui é o principal carro que eles vão produzir no Brasil, que é o BYD Dolphin, um dos carros elétricos aí. A empresa BYD é uma empresa de carros elétricos, mas eles também têm outros carros maiores que vão ser produzidos no Brasil. E tá aqui, alto, BYD, esse aqui. E o objetivo deles é produzir no Brasil primeiro carros para o público brasileiro, mas depois para toda a América Latina, os carros também serem produzidos no Brasil. Na fábrica que era da Ford, em Camaçari. Então o Bolsonaro conseguiu um mega desinvestimento no Brasil e o Lula está conseguindo retomar o investimento e retomar os empregos que o Bolsonaro acabou no Brasil. Eu lembro, inclusive, que quando fechou a fábrica em Camaçari, a gente andou com carro de som lá em Camaçari, na Bahia. Ó. Vou te mostrar para quem não conhecia os carros de som do Plantão Brasil. A gente ficou mais de 2 anos rodando, a gente só parou no período eleitoral porque não podia em período eleitoral. Mas olha só, aqui era Camaçari, na Bahia. Ó. Vou deixar aqui ó, para quem lembra da música. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que... Pra quem não sabe, a gente rodou em mais de 230 cidades em todo o Brasil. E quando aconteceu alguma coisa assim, fechou a fábrica lá em Taubaté. Esse vídeo eu não achei, mas a gente rodou várias semanas lá em Taubaté, inclusive em frente à fábrica da Ford. Em Camaçari também, não achei o vídeo em frente à fábrica, mas tem esse vídeo aí em Camaçari. A gente rodava lá denunciando o governo Bolsonaro, que estava tudo caro, que as pessoas estavam perdendo emprego, tudo mais, e que aquilo era culpa do Bolsonaro. Aliás, fica aí a dica para Secom, para o Paulo Pimenta, deveriam, ó, vocês querem chegar ao público evangélico, mapeia onde tem mais igrejas, onde tem as igrejas que cometeram mais assédio eleitoral contra o Lula, e roda com carro de som lá. Simples, negócio simples. Eu vi gente do Plantão Brasil falando, Thiago, você devia voltar a fazer isso. Olha, eu me recuso usar dinheiro das pessoas do Plantão Brasil, sendo que a Secretaria de Comunicação tem 1 bilhão de verba por ano. Eles que façam. Se quiserem, eu organizo de graça, viu, Paulo Pimenta? De graça! O Plantão Brasil tinha mais ou menos 10 voluntários nessa área aí de carros de som que faziam tudo de graça. A gente rodava em 10 a 15 cidades todas as semanas só com a pequena verba do Plantão Brasil. Dá uma verba pequenininha
e uns 4 funcionários aí que eu organizo de graça para você, viu? Mapeio ali onde é e rodo com um carro de som lá e mostro os vídeos ainda, viu? E o Madeirada ainda faz a música. Ó, então a gente estava rodando lá e tudo mais. Agora a Camaçari vai ter um investimento de 3 bilhões e meio. Só que essa é uma das fábricas. A BIT também terá mais 2 outras fábricas na Bahia. Então, ali você vai ver que essa região aí da Bahia vai se desenvolver muito. Isso é empregos que pagam bem, não é emprego que pagam um salário mínimo, igual os pouquíssimos que o Bolsonaro conseguia gerar, era emprego para pagar menos um salário mínimo. Naquela jornada intermitente, ó, você ganha R$ 4,50 por hora, mas se o patrão não quiser, porque não quer você nessa hora, você fica sentado esperando sem ganhar nada. Esses eram os empregos que o Bolsonaro gerava. Fora isso, a Volkswagen estava tentando pressionar aí o governo Lula por algumas coisas e chegou a pausar toda a produção no Brasil inteiro. A Volkswagen. Porém, a Volkswagen ficou desesperada porque as empresas chinesas estão entrando no mercado brasileiro, elas vão entrar com muita grana. A BYD é a primeira, vão entrar várias outras. E os carros das empresas chinesas são muito melhores que os carros europeus. Mas é um negócio assim que parece, quando você vê o carro por dentro, parece que você está vendo o carro de... Você pega o pé de boi, aquele carro que é o pior. Parece que você está num carro de 2030. O carro tem conexão 5G, tem um tablet desse tamanho, tem um negócio assim que você fala, caraca, isso é o pé de boi, o ruim chinês. Você compara com o pé de boi, com o ruim dessas marcas aí europeias, americanas, nem compara. Então a Volkswagen começou a investir pesado e anunciou hoje 5 bilhões em investimentos em fábricas no Brasil. Então, em vez de parar a produção, a Volkswagen vai investir 5 bilhões. Aí agora, o que está acontecendo? Isso vai aumentar o superávit do governo, porque o superávit é quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai do Brasil, né? Então, se está entrando dinheiro de empresas estrangeiras, ó, 2 chinesas e uma aí, empresa alemã, Volkswagen, está entrando esse dinheiro no Brasil, isso vai aumentando o superávit. Só que a partir do momento em que esse dinheiro começa a ser investido, começam a levar maquinário, a montar o maquinário, precisa de engenheiros industriais, tudo mais, isso começa a gerar emprego. Esse dinheiro começa a circular no Brasil, começa a melhorar a economia. E aí, o que acontece? A falácia do Roberto Campos Neto, bolsominion, indicado pelo Bolsonaro para o Banco Central, estava ali no grupo dos ministros do Bolsonaro. A falácia dele para manter uma mamata de quase 1 trilhão por ano de juros para os bancos vai por água abaixo, porque a economia está deslanchando. Quando estavam todos desinvestindo no Brasil, a inflação aumentava apesar da falta de investimentos, o que acontece? Ele tinha desculpa para manter os juros nas alturas e a gente dando dinheiro público meu e seu, de todos os brasileiros, para os bancos. Juros mais altos do mundo, 6 pontos acima da segunda taxa de juros mais alta do mundo, que é da Turquia, que também está altíssima. Lá na Turquia também falam que tem que baixar. Tá. Aí o que acontece? A partir do momento que a economia começa a deslanchar e apesar da economia melhorar, a inflação está controlada, porque um dos motivos da inflação ficar alta, quando a inflação está alta, né? Um dos motivos da inflação alta geralmente é porque as pessoas estão com mais grana, elas consomem mais, se tem mais procura, imagina que a oferta de um produto é essa e a procura é baixa, então o preço está aqui. Se a procura aumenta e a oferta é a mesma, tende o preço a subir. Por quê? Porque, ó, se eu tenho 10 maçãs para vender e tem só 5 pessoas querendo comprar maçã, ó, cada maçã custou R$1. Eu vendo 5 maçãs por dia e 5 estrago. Se de repente tem 100 pessoas querendo comprar maçã e eu só tenho 10 para vender, a chance de eu vender essa maçã a R$1 é 0. Vou vender a 2, 3, 4, 5, 10 até que as pessoas que eu consiga vender as 10 maçãs com o maior lucro possível. Isso que eu te expliquei com maçãs, pensa em tudo na economia. O que acontece é que durante o governo Bolsonaro a inflação não era alta por conta do consumo. O consumo estava lá embaixo. Quando você aumenta os juros, você diminui o consumo. O Lula vai conseguir fazer com que se aumente o consumo no Brasil e mantendo a inflação num patamar bom. Então não tem como manter os juros altos. Então o Roberto Campos Neto está assim, epa, e agora? Para piorar, essa semana teve aí a sabatina do Galípolo, que é o indicado pelo Lula para ser o novo presidente do Banco Central. E o pessoal do mercado financeiro gostou do que ouviu, do que ele falou. Então já tem o substituto do Roberto Campos Neto aqui, ó, fungando no cangote dele, falando, ó, sai daqui, ô Campos Neto, que já tem outro aqui. Então a situação do Bolsominion Campos Neto está cada vez mais insustentável e o desespero dos bolsominions está assim, olha, eles não sabem o que fazer para tentar falar notícia negativa do Lula. Pegaram um vídeo
de um trecho da transposição do Rio São Francisco, que nessa época do ano tá sempre em baixa ali, eu ia falar a maré, as águas estão baixas. Aí pegaram um vídeo do momento que a água tá baixa para falar, olha, não tem água aqui, ó, culpa do Lula, faz o L. Aí o vídeo tá ali, o cara falando, faz o L agora, não tem água aqui. Esse é o único tipo de coisa que eles conseguem inventar para ver se eles conseguem criticar o governo Lula. O Nicolas Ferreira voltou lá em Minas Gerais, numa estrada que está esburacada, porque o Bolsonaro cortou verba para reasfaltar aquela estrada, para falar, olha, faz o L agora, ó, a estrada toda esburacada, ó, a culpa do Lula. Sendo que a culpa é do Bolsonaro. É isso. Eles têm que inventar coisas para ver se conseguem criticar o Lula, porque na área econômica, na área do que eles falavam que o Brasil ia virar uma Venezuela, ó, eu vou falar, o Brasil está deslanchando. Agora o que está faltando para o Brasil realmente decolar, o Brasil é como um foguete, tá alçando o voo, mas tem pesos tentando segurar o voo. Para decolar tem que tirar o peso morto. O peso morto se chama Roberto Campos Neto, um fascista, nazifascista, bolsominion da pior espécie, que odeia a população brasileira e que só pensa nele mesmo, em grana para ele e para os amiguinhos dele. A hora do Campos Neto vai chegar, viu? E quando chegar, ele tá voando, você dá asa pra cobra, a cobra voa. Quanto mais alto voa, maior o tombo, maior vai ser o espatifamento, se é que existe essa palavra, dessa cobra aí no chão. Veremos, vai se espatifar. Peço aí sua inscrição no canal que a gente ainda vai rir muito dos bolsominions, viu? Falou!